Chegamos! Catedral da Família no ar! Quanto tempo, né? A gente fica com saudade de você. Você fica longe da gente, olha, ligue no canal Promessa. O canal Promessa tem promessas de Deus para você. E a Catedral da Família quer levar essas bênçãos para você. É isso aí. E por falar em promessas, ouça agora uma palavra de Deus que vai abençoar você, que vai abençoar a sua família. Eu gosto de intitular as mensagens, e eu coloquei como título nesta noite de A Multidão que Aperta ou o Toque que Liberta. Nós, nesses últimos dias, agora nesses últimos tempos, nós podemos perceber coisas importantes. E podemos perceber principalmente que as coisas que nos angustiam, elas não vêm da política. As coisas mais angustiantes da nossa vida ultimamente, elas não vêm da parte financeira. As coisas mais angustiantes que nós estamos vendo, vêm de um vírus invisível que ataca todas as pessoas indiscriminadamente. Então, e quando a gente começa a entender, e nós estamos hoje começando uma campanha de família ungida, família protegida. Quantos querem que sua família seja protegida? Diga amém. Então, aquilo que está angustiando às vezes a nossa vida, não são estas coisas mais materiais, mas a gente vê às vezes sorrateiramente entrando para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos lares, às vezes para dentro do nosso próprio ser, e isso às vezes vai trazendo para a nossa vida tristezas, angústias. Nós ficamos com medo do futuro, nós ficamos com medo do nosso próprio presente, e às vezes nós deixamos de dar passos importantíssimos na nossa vida, porque nós estamos parados, porque nós estamos angustiados. E quando eu olho para esta história aqui que nós acabamos de ver, nesse contexto, eu fiz questão de ler ela quase por completo, esta história. Nós vemos aqui que Jesus, ele é expulso antes daqui, se você for ler, ele expulsou aquele demônio lá de Gadara, e quando ele expulsou aquele demônio, ele também ao mesmo tempo foi expulso. As pessoas não quiseram mais que Jesus estivesse ali fazendo parte naquelas cercanias, e então aquelas pessoas expulsaram Jesus ali, e ele então e ele chega novamente ali na praia. E quando ele chega na praia, provavelmente ali em Genezaré, e quando ele está naqueles locais ali, perto talvez de Cafarnaum, sua cidade onde ele estava habitando, a Bíblia diz que uma multidão o comprime, uma multidão o acompanha, mas uma multidão ao mesmo tempo comprime Jesus. E quando nesse contexto desta história, é que nós vamos ver duas vidas entrelaçadas, duas vidas que nesta história vão se cruzar no mesmo momento, no mesmo instante, duas vidas que uma não poderia talvez a gente falar aqui de uma, sem falar da outra aqui, porque elas estão vivendo ao mesmo tempo crises existenciais tremendas nas suas próprias vidas. Elas estão fazendo parte agora daquela multidão que seguia e que apertava Jesus. Então, mas elas são pessoas completamente diferentes. São pessoas vindas de mundos totalmente diferentes. Pessoas que, às vezes, pessoas que não se conheciam, mas pessoas que iriam se encontrar. Ou seja, o destino faria com que elas se encontrassem no mesmo instante e se encontrassem perto de alguém que poderia resolver completamente os seus traumas e os seus problemas. Amém, amados irmãos? Então aquelas mulheres esta história que se entrelaçam, ela tem dois personagens principais. O primeiro personagem é um homem que nós lemos chamado Jairo. Jairo era um dos homens líder religioso. Enquanto Jairo, e eu queria fazer que você prestasse atenção, para que a gente pudesse conduzindo e pensando, se colocasse nesta história. Enquanto Jairo é um homem religioso, um homem influente,
um homem totalmente influente no local aonde ele participava. Esta mulher, ela era totalmente excluída. Esta mulher, ele era um líder religioso, que todos conheciam, e ela era uma mulher que não podia servir a sua religião, não podia fazer o que ela talvez mais gostasse. Jairo era um homem rico. Esta mulher era uma mulher totalmente pobre, e a Bíblia diz que ela gastou tudo. Eu não sei a história de vida desta mulher, mas eu sei que certamente ela era ex em todas as áreas da sua vida. Era ex alguém que era feliz, ex alguém que um dia teve dinheiro, ex alguém que um dia teve uma família, ex alguém que um dia teve uma alegria para ela passar. Ou seja, essas histórias são completamente diferentes. A Bíblia diz que, e eu gosto aqui, e eu gosto dos detalhes aqui, quando a Bíblia diz que Jairo, esse homem, ele tinha uma filha de 12 anos, que lhe dava alegrias. Uma filha que 12 anos trazia felicidade ao seu lar. Uma filha que em 12 anos era aquilo que fazia com que a família estivesse talvez reunida. Em contrapartida, havia uma mulher também, que havia 12 anos, que ela se encontrava enferma. Uma mulher que não tinha em instante algum uma alegria para comemorar com os seus familiares, com aqueles que estavam com ela. Preste atenção numa coisa. Talvez eu não sei o quanto tempo que se passou, mas raciocina comigo. Uma tinha 12 anos, estava prestes a morrer. E uma já tinha 12 anos que estava à beira da morte. Essa de 12 anos, a menina, talvez no tempo, eu não sei se no dia, no mês ou no ano, mas no tempo em que essa menina nasceu, e estavam comemorando o seu nascimento, essa mulher começa o martírio da sua vida nos mesmos 12 anos. Enquanto uma família comemorava o nascimento de alguém, outra família estava ficando entristecida, porque alguém estava doente e essa doença não se curava. Mais ainda, no dia, preste atenção, no dia em que esta mulher aqui, foi curada, nos 12 anos, a menina morre, com 12 anos. Pense comigo, 2 vidas totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo totalmente entrelaçadas. Mas quando elas encontram Jesus, as suas vidas parecem que se unem, assim como nós, talvez de lugares, de famílias, de religiões, de maneiras de pensar, de maneira de se conduzir, de se portar. Não sabíamos quem nenhum de nós éramos. Cada um de nós tem um passado, uns bons, outros ruins, uns com coisas a se comemorar. Outros chegaram na igreja porque a alegria os trouxeram para cá, com tantas bênçãos que recebeu, estão aqui na igreja para testemunhar, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Mas outros estão aqui na igreja porque não sobrou outra opção na sua vida, senão estar na presença de Deus. Assim, estas vidas aqui, estas pessoas aqui desta história se entrelaçam. Talvez nós também, nesta noite, vamos entender que nós éramos desertos antes de Jesus, que nós éramos sequidão antes de Jesus nos encontrar. Talvez nós fôssemos como se fossem os buracos negros, que tudo que passa perto suga, tudo que chega perto deteriora, consome. Ou seja, nós não tínhamos, para muitos aqui, não tinha uma alegria o bastante para dizer que você era alguém feliz. Mas talvez para muitos aqui, a sua vida era de tempos em tempos, de momentos felizes. Esta história aqui vai nos contar muitas coisas. Eu quero
continuar só para a gente fazendo essa introdução, os contrastes entre essas duas pessoas. A primeira pessoa, preste atenção, o nome dela era Jairo. Jairo significa aquele que Deus ilumina. As pessoas ter um nome assim é bonito, não é? Alguém passava na rua, que extraordinário, como que você chama? Como que você chama? Ele dizia com muito orgulho: o meu nome é aquele que Deus ilumina. Em contrapartida, aquela mulher não tinha nome. Aquela mulher era sem nome. Aquela mulher não tinha qualificação. Aquela mulher não tinha, talvez, ninguém, nem o escritor da Bíblia, nem ninguém, porque na cultura judaica o nome era muito importante. O nome falava da família. O nome falava da sua descendência, da sua linhagem. O nome falava que você tinha uma identidade. O nome dizia que daquilo que os seus pais te conceberam e sonharam, eles colocaram o nome nessas pessoas, naquilo que eles estavam no momento pensando. E essas mulheres, ou essa mulher aqui agora, ela está chegando num momento que nem o escritor aqui cita quem ela era. Eu li alguns artigos sobre, mas nem não compensa falar, li alguns livros que no passado alguém colocaram alguns nomes e dizendo que essa mulher seguiu e serviu a Jesus. Mas para Jairo era um homem que estava na sinagoga, um homem que tinha influência, um homem que tinha poder, um homem que tinha autoridade. Essa mulher não era nada, não era ninguém, era coisa alguma, era alguma coisa. Essa mulher, a vida para ela, enquanto para Jairo a vida era tentativa às vezes de sonhos distantes, a vida dessa mulher era fardo a ser carregado dia a dia. Ou seja, esta mulher não tinha grandes aspirações, não tinha coisas, ela não podia adorar, ela não podia fazer o que as outras pessoas faziam. Jairo tinha liberdade, mas ela não tinha liberdade. Jairo chega para Jesus, não chega escondido. Jairo chega para Jesus publicamente. Jairo chega para Jesus no meio da multidão. Jairo chega para Jesus no meio de todos, porque ele era conhecido e sabia disso. Talvez, não é o motivo desta pregação. Eu não sei o que aconteceu com Jairo, o que passava na cabeça dele. Se ele estava pensando só na sua filha, o que passava no seu cérebro naquele instante. Ou se ele queria simplesmente resolver um problema que estava, se esse problema que se fosse resolvido, iria atrapalhar a sua vida espiritual, ali naquela cidade, eu não sei, talvez fosse atrapalhar, as pessoas não iam entender um líder de sinagoga chegando até Jesus, que era pessoa não vista, não bem vista, pelos judaizantes, de maneira alguma, mas aquela mulher, a Bíblia fala não, aquela mulher desconhecida, ela chega no meio da multidão, e não podia está no meio da multidão. Aquela mulher, de maneira alguma, ela deveria estar naquela multidão, era proibido. A mulher, quando tivesse um fluxo de sangue, quando ela ficasse menstruada, por exemplo, ela deveria ficar, segundo Levítico 15, ela deveria ficar uma semana isolada. Tudo que ela tocasse, tudo que ela colocasse as mãos, aonde ela sentasse, com as pessoas que ela conversasse próximos, essas pessoas ficavam imundas, se tornavam imundas também, deveriam tomar banho, fazer todos os preparatórios ali, mas essa mulher não passou uma semana, essa mulher não ficou uma semana como as outras mulheres, esta mulher ficou 12 anos, ou seja, as suas aspirações já não existiam, as suas aspirações já eram pequenas, as suas aspirações não passavam por sonhos mais, as suas aspirações era viver o próximo dia, sabendo que talvez o próximo dia fosse a sua morte. E nesse momento, eu começo a fazer a aplicação da palavra de Deus. Todas essas duas pessoas tiveram desafios tremendos, todas as duas tiveram desafios. Tanto o homem quanto a mulher estavam
com muito medo nos seus corações. Jairo, com medo de perder a sua filha. A mulher, com medo de morrer com aquela doença. Mas ambos, quando encontram Jesus, e aí que eu acho tremendo, magnífico, ambos, quando encontram Jesus, Jesus restaura a sorte de ambos, no mesmo lugar. Você pode glorificar a Deus por isso? O tempo era contrário aos dois. Eu coloquei um versículo para você entender. O tempo era contrário aos dois. Eclesiastes 9:11 diz assim: voltei-me, escute só, e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas o tempo e a sorte pertencem a todos. Eu te pergunto, não é a pregação. Nós acreditamos que vivemos por sorte? Ou nós acreditamos que vivemos por azar? Ou nós acreditamos e vivemos por fé? Eu gosto muito de número, de estatística. Na vida do pastor Salmo, nesses dias, que ele passou esse vale da sombra da morte. Hoje não sei quantas pessoas mais ou menos no Brasil estão contaminados com Covid. Alguns chegam a dizer que nós estamos com mais de 20% de pessoas já contaminadas no país. Mas preste atenção numa coisa, que nós não vivemos nem por sorte, nem por azar. De 100 pessoas que são contaminadas, 85 delas, ou 85% delas, essas pessoas, não chegam a ficar internadas em hospitais. 85% de pessoas que pegam Covid não chegam a ficar internadas em hospitais. Sobram 15 pessoas. Destas 15 pessoas, 10, as 15 são internadas em hospitais, as que sobram. Mas 10 delas, às vezes vão para a UTI, ficam na UTI 1 dia, 2 dias, 3 dias, e vão embora dessas 10. Mas 5 delas são entubadas. 5 são entubadas e somente 2 dessas pessoas que são entubadas saem de dentro do hospital. As outras 3 morrem. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que o pastor Salmo é um milagre da parte de Deus. É um milagre. Não foi sorte ou azar, não foi médico, não foi hospitais, não foi dinheiro, não foi o que colocou, não foi ninguém, foi Deus, é quem o colocou entre as 100 pessoas, o colocou entre os 5 que foram entubados, mas o mesmo Deus que permitiu isso, foi o Deus que o tirou dali com vida, glorificando e exaltando o nosso Deus. Na vida desses personagens também a luta não era diferente, não era o contrário. Não era o contrário. Preste atenção. Quando a gente começa a ler esse relato desta história, o relato começa com a vida de Jairo. Fala que aparece Jairo. É Jairo que aparece na história. É Jairo que se joga diante de Jesus. É Jairo que ajoelha diante de Jesus, ou seja, Jairo chegou primeiro. Nesses 2 destinos que se cruzam, Jairo chegou primeiro. Ele entra na história primeiro. Jairo se ajoelha diante de Jesus, se joga ali diante, ele pede com insistência, ele pede desesperado e como insistindo, dizendo para Jesus: Senhor, minha filha está morrendo. Ou seja, a situação dele é preocupante.
Não pode perder tempo algum, não pode perder tempo, não pode. Mas entra uma mulher na vida dele, de Jairo. Eu não sei você, mas você já teve pressa de algum? Eu não imagino o sofrimento daquele homem quando Jesus para. A filha dele morrendo, e Jesus para. Eu não sei se você já precisou, mas se você já teve pressa de chegar num hospital, pensando, nossa, eu poderia tanto chegar, poderia não ter carro, poderia não ter gente, poderia tantas coisas. Mas uma coisa eu sei, por mais que nós tenhamos medo, Jesus nunca perdeu o controle do tempo na nossa vida. Jesus nunca perdeu o controle de tempo na sua vida. Jesus não está atrasado naquilo que você precisa. Jesus não está ausente naquilo que você tem orado. Jesus não está afastado naquilo que você tem orado. Jesus não está atendendo pessoas porque Ele quer te deixar ali de lado, não. Ele vai ter o seu tempo e você vai ser abençoado por isso. Tempo é tudo para Jesus, mas o tempo está nas mãos dEle. Tem um texto poético que eu estava lendo, que fala sobre o valor do tempo, que ele diz lá no meio assim: quer saber o valor do tempo? Quer saber o valor de um ano? Pergunte a um jovem, a um garoto que perdeu o tempo escolar, o ano de escola. Você quer saber quanto vale um mês? Você quer entender quanto vale um mês? Pergunte a uma mãe que teve um bebê prematuro. Você quer saber quanto vale uma semana? Converse com um chefe de um editor de revista que é semanal e quando está chegando na quinta-feira. Você quer saber o valor do tempo quando é de um dia? Pergunte a um pai de família desempregado, quando todos os dias ele busca e não encontra emprego. Você quer saber o valor do tempo em questão de um minuto? Pergunte a alguém que chegou no aeroporto e perdeu o avião por questão de um minuto. Você quer saber o valor do tempo em um segundo? Pergunte a alguém que foi livre de um acidente numa BR, numa rodovia, aonde a sua vida foi poupada por um segundo. Você quer saber o valor do tempo em um centésimo de segundo? Converse com um daqueles corredores profissionais que depois de 100 metros eles conseguem vencer a corrida por apenas um centésimo de segundo. Esse é o tempo que às vezes nós precisamos e é o tempo que Deus está preparando para as nossas vidas, é o tempo que Deus tem para nos entregar em todo o tempo. Portanto, não se preocupe, o tempo está nas mãos de Deus. Jesus transformou a nossa vida em alguém, e quando Ele nos cura, nos restaura, faz de nós novas pessoas, novas criaturas, Ele estende a nossa mão para nós, e assim como Ele fez com aquela mulher, estendeu a mão para aquela mulher e disse: filha, a tua fé te salvou. Ou seja, a mulher era ninguém, toca em Jesus, é transformada em alguém, e depois que ela é curada dos seus males, das suas dores, Jesus a chama agora de filha. Nós podemos ir até Jesus de duas maneiras, segundo o texto que eu li. Ou nós podemos ser como Jairo e dizer assim: Senhor, se o Senhor tocar na minha filha, ela vai ser curada e vai ser sarada. Mas nós podemos ser como esta mulher e irmos atrás de Jesus e crer no nosso coração que se nós apenas tocarmos, nós também seremos curados. Graças a Deus, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nosso templo foi devidamente desinfetado em cada detalhe para o seu bem-estar. Toda pessoa que chega ao nosso templo é conferida a temperatura E realizada a higienização das mãos com álcool 70.
É realizada também a higienização da sola dos sapatos. É obrigatório também o uso de máscaras. Foi também demarcado o espaço para que as pessoas possam se sentar e, atenção, pessoas de alto risco irão participar pela televisão, pela internet. Próximo domingo, 9h30 da manhã e à noite, às 18 horas, esperamos vocês para estar celebrando a Deus. Deus abençoe a nossa nação. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Hoje eu sou uma nova mulher. Me fortaleci, me trouxe a paz, me ajudou na família, com os meus filhos. Então eu diria que houve uma mudança total. Quarta-feira, o culto da família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a palavra de Deus em salas exclusivas. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às 20 horas, algo novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. O teu Deus é maior do que o teu problema, querido. O teu Deus é maior que a tua dificuldade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sempre inovando, a Cristal Alimentos inaugura, com a mais alta tecnologia suíça disponível no mundo, uma indústria de massas que aprimora sua reconhecida qualidade. Engenharia de ponta se alia a matérias-primas selecionadas, permitindo uma ampla e variada produção de macarrão. Esses ingredientes, com o seu toque especial, formam a receita perfeita. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza que alimenta a vida. Vocês tiveram a oportunidade de estar ouvindo esta palavra, que vocês realmente possam entender e colocar em prática a fé, aumentando a sua esperança em Cristo Jesus. Em tempo de crise, é tempo de exercer a fé. Em tempo de crise, é tempo de colocar a oração em primeiro plano na tua vida. Fé, esperança e confiança nesse Deus que você serve. Eu quero que você reflita sobre isso. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja.